nosso primeiro vídeo sobre a notícia que Neemias recebeu de seus irmãos, seus patrícios, que vinham de Jerusalém, a cidade com muitos problemas, muralha destruída, o povo sendo motivo de chacota dos inimigos, dos estrangeiros, o povo envergonhado, não consegue reestruturar a cidade, enfim, a estrutura religiosa também está precária, e muitas coisas ruins. E essa notícia, nós vimos no vídeo passado, que mexeu profundamente com o coração de Neemias. Nós falamos aqui sobre a empatia, né? A questão da pessoa se identificar com a dor do próximo, né? Sentir como se fosse sua essa dor. Em alguns outros lugares também se usa o termo compaixão. Eu gosto de falar mais sobre compaixão em termos não só de sentimento, mas um sentimento que leva à ação. E é o que nós vemos aqui na história de Neemias. Então, se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar para você aqui em cima um card. Você clica em cima, você pode voltar lá assistir o primeiro vídeo se você achar interessante. Nós vamos dar continuidade aqui. Então, queridos, dentro do capítulo 1 de Neemias, nós temos uma segunda situação, dentro até do mesmo versículo. O primeiro versículo diz que, quando ele ouviu aquela notícia, ele diz: eu sentei e chorei. Nós falamos sobre a empatia, né? Sobre aquela coisa de identificar. Aquilo doeu nele como se fosse com ele. A dor dos seus irmãos que estavam muito distantes. E Neemias estava bem, estava feliz na sua realidade, trabalhando, sendo uma pessoa de confiança do rei, o rei Artaxerxes, do maior império do mundo na sua época, que era a Pérsia, né? Ele estava na capital da Pérsia, que era Suzã, e estava muito bem, mas isso mexeu com ele. E foi o que nós falamos sobre no vídeo anterior. Nesse vídeo vamos falar sobre qual foi a ação de Neemias, a primeira reação dele diante dessa situação. Primeiro, dentro dele se moveu, ele se comoveu, ele sentiu compaixão, ele se identificou com a dor. E isso levou a uma segunda situação. Está no próprio versículo 4, a parte B, diz assim, ó. Primeiro, no começo do texto que a gente falou no último vídeo, diz assim, ó. Quando ouvi isso, as notícias ruins, os seus irmãos estavam passando em Jerusalém, sentei e chorei. Né? Agora, a segunda parte desse verso 4 do capítulo 1 de Neemias diz assim, ó. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus. Aí ele vai começar uma oração. Então, quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui, ó. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quer dizer, a natureza de Neemias, né, o coração de Neemias, ficou impactado com o problema dos seus irmãos. Eu quero fazer a primeira pergunta para você. O quanto você fica impactado? Porque nós vimos que a primeira reação dele, quando ele teve a notícia, ele sentou e chorou, se identificou com a dor. Mas tem pessoas que são assim. Eles veem alguma coisa, eles se sentem, puxa vida, chora, fica emotivo. Mas passou 5 minutos, passou 1 hora, 2 horas, passou aquele dia, o outro dia ele nem lembra o que estava acontecendo, não lembra mais de ninguém, passou. É como alguém que assiste um filme triste, um filme tem muita emoção, e depois passou o filme e acabou. Né? Eu quero entrar nesse segundo ponto, que a Bíblia diz que Neemias, a Bíblia diz que por alguns dias ele ficou lamentando, né? Aquela situação, pensando, aquilo não saía da cabeça dele, meus irmãos estão sofrendo. E ele começou a jejuar e orar. Então a primeira reação dele, de ação, foi orar e jejuar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se você não pode fazer nada, você pode orar. Eu não estou dizendo que orar não é fazer nada, não entenda mal. Né? Eu sei que a gente precisa orar para tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, sempre você precisa orar. O meu conselho é sempre comece com oração. Seja por uma coisa boa, um novo emprego, uma nova perspectiva, um relacionamento novo, um casamento, vai casar, coisas boas, notícias boas, a gente ora. Agora, quando tem notícias ruins, perspectiva de problemas para resolver, situações complicadas, difíceis, oramos também. Né? Não devemos ser aquelas pessoas que só oram quando está dando tudo errado. Não, a gente ora também,
quando as coisas vão bem, para que Deus continue direcionando as nossas vidas. E nesse caso aqui, Neemias, ele começou orando e jejuando. Então quero parar um pouco nesse ponto aqui e chamar a sua atenção. Oração e jejum. Você vê isso muito na Bíblia. Jesus falou sobre isso. Jesus ensinou sobre isso. A Bíblia tem muitas referências sobre oração e jejum. Jesus, certa vez, lidou com uma situação que seus discípulos não conseguiram lidar. Mas os discípulos tinham autoridade para lidar com aquilo. Uma pessoa perturbada, dominada por um demônio, um garoto, um pai desesperado, e os discípulos não conseguiram resolver aquela questão. Né? E aí, quando Jesus chega, Jesus os repreende, e depois, em particular, Jesus explica para eles, olha, existem certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. Então, normalmente, o jejum acompanha em situações um pouco mais graves. Né? O conselho é para o cristão sempre fazer jejum. Não é que tem que fazer jejum todo dia, mas separar períodos. Alguns cristãos gostam de fazer uma campanha de jejum. Então, vou fazer alguns dias, vou fazer uma semana, esse mês vou separar para fazer jejum, me consagrar a Deus. Alguns outros falam assim, olha, toda semana eu separo um dia da semana para jejuar. Quando eu comecei a ser obreiro na igreja, lá em 1983, eu comecei a me dedicar à obra de Deus. A gente aprendeu desde cedo, né? Os dias que a gente fazia jejum, quarta, sexta, algum dia, dias das campanhas da igreja, para poder, vamos dizer assim, nos aproximar de Deus, crendo em milagre, crendo em cura, em libertação, em bênçãos de Deus, porque nós trabalhávamos num trabalho de libertação, de campanha. Então isso foi uma coisa natural para a gente. Em outros momentos, campanhas de jejum e oração prolongados. Vamos separar esse mês, 21 dias, né? A exemplo de Daniel, 21 dias de oração e jejum. Neemias, ainda não fala quantos dias foram, mas diz que ele, aqui o termo que diz assim, ó, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, queridos, em situações que existe uma necessidade, existe um problema, mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu lido com isso? Como que eu posso ajudar? Porque sempre existe essa questão entre identificar o problema e poder fazer alguma coisa. O que eu faço? Então tem gente que vive um dilema. O que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar? Fica angustiado, perde noite de sono, tal. Queridos, nós estamos usando Neemias como exemplo para você entender uma coisa. Nesse período entre descobrir uma necessidade, um problema, algo a ser resolvido, algo que precisa ser feito e fazer, sempre tem que ter oração e jejum. Porque é nesse período que Deus vai dar um caminho, uma direção, uma estratégia. Deus pode dizer, olha, espere um pouco. Ou Deus pode dizer, vá agora. Deus vai dizer, ó, faça assim, assim. Deus sempre dá direção. E a oração e jejum nos aproxima de Deus. A oração de Neemias era uma oração para Deus restaurar. Era uma oração para Deus ajudar para que o povo de Israel, em particular, o povo que estava em Jerusalém, que estava envergonhado, humilhado, fosse abençoado. Essa era a estratégia de Neemias, né, na sua oração. A gente vai falar um pouquinho já sobre a oração de Neemias. Mas a oração acompanhada de jejum também traz uma proximidade. O jejum nos aproxima mais de Deus, nos leva mais para perto de Deus. A gente deixa de lado as necessidades materiais, porque o comer, né, a necessidade do alimento é uma necessidade do nosso corpo físico, né, principalmente. Então, quando eu jejuo, eu estou me dispondo às coisas espirituais, estou me aproximando de Deus. Nosso tema aqui não é particularmente o jejum, mas estamos falando sobre a necessidade da oração e do jejum. Então, Neemias teve essa prática como uma primeira reação diante de um problema. Nós vimos no vídeo passado que ele se identificou, né, a empatia, a compaixão, pela dor daquele próximo que não estava tão próximo, né? Porque tem gente que acha que o próximo é só o vizinho, o próximo é só um parente. Não, o próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho, ou uma situação que a gente precisa resolver. O próximo pode estar do outro lado do mundo, mas é uma situação que precisa resolver. Pode estar em outra cidade, em um outro bairro distante, como era o caso. Neemias estava na Pérsia e os seus irmãos lá em Israel, lá muito distante. Muitos dias de viagem para chegar lá.
Mas quando a notícia chegou, ele se identificou. E a primeira reação de Neemias foi o quê? Foi orar e jejuar. Ele não deixou que aquilo ficasse no esquecimento, como muitas pessoas pensam assim, ai que pena, meu irmão não sei aonde, o pessoal em tal lugar está sofrendo, tal situação, eu não posso fazer nada mesmo, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir lá, eu não tenho condição de ir lá dar um abraço, né? Ainda mais nessa época que estamos vivendo, eu não tenho como ir lá confortar, visitar a família. Querido, mas você pode orar, você pode jejuar, você pode pedir a Deus em favor dessa pessoa. Você pode trabalhar no mundo espiritual. No mundo espiritual não há distâncias. Como assim, pastor? Eu posso estar orando aqui por alguém que está lá nos Estados Unidos, alguém que está na Europa, alguém que está na África, alguém que está na Ásia, na Oceania, alguém que está aqui numa cidade vizinha, ou um vizinho. Não importa, não faz diferença. Por quê? Porque Deus não tem essa situação de se locomover de um lugar para outro. Né? Então você orou aqui, a oração é ligada nos céus, né? E automaticamente, se Deus vai dar uma resposta, uma direção, isso vai começar a acontecer. Por quê? Porque Deus não tem essa questão de locomoção. Deus está em todos os lugares. Deus vai abençoar, Deus vai agir, Deus vai colocar as mãos para abençoar. Então, se você não pode fazer nada no sentido de as suas mãos, o seu dinheiro, um abraço, uma ajuda diretamente, um conselho, você pode orar. Então, hoje, o meu conselho para você é: ore, busque a Deus, faça jejuns, tenha propósitos com Deus. Né? Você pode fazer como Daniel, num propósito de buscar a Deus, ele se absteve de certos alimentos. Você pode fazer um propósito, se abster de alguns alimentos. Tudo que você consagra a Deus em favor de uma situação, de uma causa, e principalmente em favor de outras pessoas, isso agrada a Deus. Isso faz com que Deus possa agir ainda mais. Não que Deus só haja assim, mas Jesus mesmo explicou que em algumas situações o poder espiritual só se manifesta com oração e jejum. Pai querido, em nome de Jesus, eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha tocar profundamente os nossos corações. Que sejamos sensíveis à dor do nosso próximo, Senhor, que possamos ter essa empatia, essa compaixão. Pai, que o Teu Espírito Santo nos leve a orar, se for necessário também jejuar em favor dessas situações, para que elas mudem. Pai, não chegamos diante de Ti, Senhor, com orgulho, achando que somos melhores, mas reconhecemos que também somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Nós reivindicamos as Tuas promessas, Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor promete que se houver arrependimento, há perdão, há restauração, há uma nova oportunidade. E eu oro, Senhor, junto com os Teus filhos agora, que o Teu Espírito Santo nos ajude a interceder melhor, a ter o sentimento da intercessão, que o Teu Espírito Santo nos revele situações para que a gente possa orar melhor, para que nós possamos orar segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito, ó Pai. Meu Deus, quebrando os corações e que nós sejamos sempre dispostos a ouvir a Tua voz, o Teu chamado à intercessão. Eu lhe peço, Pai, quebrando o nosso coração e nos coloca em conexão com o Teu Espírito em todo o tempo, em toda hora, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus.